Se me falar, eu mando aqui para ela. Olá, boa noite a todas as famílias do Grupo Ágatos que aqui nos assistem. Boa noite, doutora Carol, queria lhe dar as boas-vindas e agradecer, em primeiro lugar, a aceitar mais uma vez o nosso convite para estar aqui conosco, fazendo um bate-papo com as famílias. A doutora Carol, para quem já conhece, sabe, é uma advogada criminalista, e para aqueles que ainda não tiveram o privilégio de ouvir a fala dela, ela também é mestre em inovação para educação para nativos digitais, né? E a gente tem feito reuniões periódicas com o nosso time de diretores das escolas, e foi um projeto que surgiu de uma ideia de que a escola sempre foi o lugar do encontro, e agora a gente ficou um pouco restrito nesse encontro. E fora tudo isso, existe uma necessidade grande de ter esse diálogo entre a família e a escola e outros profissionais que podem também ajudar na formação dos nossos alunos, dos nossos jovens, né? E a gente está vivendo agora nesse tempo de pandemia, de coronavírus, né? Falo que esse vírus ele foi o melhor e mais potente aplicativo de realidade aumentada, né? Porque ele colocou uma lupa, um holofote, escancarou diversas questões que talvez a gente tenha deixado de lado, estava jogando embaixo do tapete, mas ele veio aí escancarar como a desigualdade social, a diferença entre escola pública e privada, que não deveria existir, mas infelizmente existe, e, entre outras coisas, a falsa sensação de segurança que a gente tem quando a gente que acha que pelo fato de a gente estar guardadinho em casa, né, a gente não está exposto a perigos, nossos filhos não estão expostos a perigos. E a gente está vivendo um tempo, esse isolamento social, em que, via de regra, as crianças, jovens e adultos estão muito diante das telas, muito expostos aí à internet, né? Então, apesar de a gente estar fechado em casa, a internet invadiu a nossa casa. Então, doutora Carol, eu queria que aí, com a sua experiência toda, você pudesse aí nos dar aí alguns dados e algumas orientações para que a gente pudesse passar de maneira um pouco melhor isso tudo que a gente está vivendo. Tá bom? Vamos lá? É isso. Bom, boa noite. É um prazer imenso estar aqui, né, mais uma vez, com os pais, com os educadores do Grupo Ágatos. Já estive em todas as escolas do grupo, em alguma oportunidade. Já estive com alguns alunos das escolas, dos grupos também, conversando sobre esses assuntos dos perigos online. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a questão desses perigos do mundo digital que foram trazidos ou foram aumentados em relação a esse período que nós estamos vivendo, esse período de quarentena, esse período de confinamento. Então, eu só tenho que agradecer o convite, né? Agradeço imensamente a Maria Fernanda, agradeço imensamente ao grupo, por ter oportunidade de falar sobre isso, e que a gente possa depois abrir para perguntas, né, para comentário aí dos pais e educadores que estão nos ouvindo. Eu vou trazer aqui algumas situações reais, algumas situações práticas, algumas um pouco mais antigas, outras muito recentes, mas todas que ilustram essa situação aqui que nós estamos vivendo. Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação para ilustrar aí a nossa conversa, tá certo? Um minutinho, por favor. Bom, sem dúvida nenhuma, né? Hoje, as nossas necessidades foram bastante modificadas. E em época de quarentena, em época de confinamento, a pirâmide de Maslow
adaptada dessa maneira nunca fez tanto sentido. Nós, com certeza, não sobreviveríamos em casa tanto tempo sem Wi-Fi e sem bateria. Isso, claro, é uma brincadeira, mas para dizer que a nossa conectividade talvez esteja maior, né, que as nossas próprias necessidades fisiológicas. Essa necessidade de conexão seja maior do que as nossas necessidades básicas, né? Nós poderíamos hoje adaptar a pirâmide de Maslow. Então, começo, né, falando dessas necessidades humanas básicas, para dizer que se por um lado essas necessidades sofreram essa modificação nesse período que nós estamos vivendo, por outro lado, a realidade do confinamento em que os pais foram colocados é essa. Eu peço desculpas para os pais que estão me ouvindo por eu ter representado aqui a figura de uma mãe, né? Mas a ideia é que, de repente, nós nos tornamos ainda mais multitarefas. Nós nos descobrimos fazendo coisas que talvez a gente nunca tivesse feito. Nós fomos colocados em trabalhos remotos, nós fomos colocados para trabalhar em casa, e talvez em alguns momentos a gente foi iludido com a ideia de que a gente teria mais tempo. Ou talvez algumas pessoas pensaram que no confinamento nós teríamos tédio e que a gente teria, nós adultos, né, nós pais, que a gente teria mais tempo para fazer outras coisas. Mas a maioria dos pais com quem eu tenho conversado nos últimos meses não é essa realidade que se avizinhou, não é essa realidade que foi encontrada. O trabalho continuou igual ou muito pior, porque é muito mais difícil se desconectar, e outros trabalhos foram acrescentados. Muitas pessoas não faziam o serviço de casa e passaram a fazer. A questão do homeschooling passou a acontecer, então os pais passaram a ter que acompanhar os filhos nas suas aulas online com muito mais cuidado, muito mais cautela, e as outras atividades extras passaram a acontecer, então, dentro de casa. E a vida virou essa loucura. E, enquanto isso, o que os nossos filhos estão fazendo? Né? Enquanto nós estamos tentando dar conta de tudo, o que os nossos filhos estão fazendo? Então, é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês hoje. E aí, eu trago uma provocação do mestre Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte: o pai ou a mãe que alega não ter uma hora por dia para dedicar ao filho, e se um menino cair no mundo das drogas? Quanto tempo será necessário dedicar para libertá-lo dessa condição? Por isso, a grande pergunta: qual é a sua prioridade? Então, é uma provocação dura, mas a grande questão para a gente já começar é: prioridade não tem plural. Quem tem prioridades não tem prioridade nenhuma. Então, a gente precisa pensar qual é a prioridade da nossa vida e para o que nós estamos realmente olhando e no que nós estamos realmente prestando atenção.
Então, com o que nós estamos realmente nos ocupando? Quando o Cortella ele faz essa provocação, e ele faz essa provocação no livro dele, Famílias, Urgências e Turbulências, ele faz essa provocação para dizer o seguinte: os pais muitas vezes dizem, a minha vida é corrida demais, eu não consigo dar conta de tudo, eu não consigo prestar atenção o tempo todo no que o meu filho está fazendo. Mas se surgir um problema grave com ele, você vai ter que parar tudo para resolver esse problema. E aí você vai ter que gastar todo o teu tempo para resolver esse problema. Então, vamos parar para pensar em qual é realmente a nossa prioridade? Então, eu começo, né, com essa provocação para dizer, principalmente, que toda a tela que tem nas nossas mãos, seja o celular, seja o tablet, seja o computador, seja o videogame, tudo isso é ferramenta. Tudo isso não passa de uma ferramenta. E como ferramenta, isso pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, nós não podemos, em momento algum, colocar a culpa no computador, a gente não pode colocar a culpa no celular, a gente não pode colocar a culpa na televisão, a gente não pode colocar a culpa na rede social. Não existe uma rede social ruim. Não existe um eletrônico ruim. Existe um mau uso desta ferramenta. Como qualquer ferramenta, ela pode trazer um uso maravilhoso para a gente, e esse momento que nós estamos vivendo mostrou exatamente isso, porque se nós não tivéssemos essas ferramentas, as nossas vidas teriam parado, aí sim parado absolutamente, mas essas ferramentas podem ser, sim, usadas para o mal. Eu não quero ser aqui repetitiva para quem já me ouviu mais de uma vez, né? Mas gostaria de lembrar para quem já me ouviu e falar para quem nunca me ouviu que hoje mais da metade da população mundial está conectada. A internet hoje conta com mais de 3 bilhões de pessoas conectadas. Então, quando nós nos conectamos, nós estamos na companhia de outras 3 bilhões de pessoas. Então, a gente não pode perder nunca isso de vista. Nós temos que saber que, quando nós nos conectamos e quando nós permitimos que os nossos filhos, crianças e adolescentes se conectem, nós estamos permitindo que eles estejam na companhia de outras 3 bilhões de pessoas. E aí, o que é razoável fazer e como eles devem se comportar na companhia de outras 3 bilhões de pessoas? Porque o mundo, esse mundo, é muito complexo. E né, a gente gosta bastante de dizer, né, não só no mundo jurídico, mas no mundo jurídico a gente diz bastante isso, que para todo problema complexo existe uma resposta simples que certamente está errada. Não existe resposta simples para um problema complexo. Então, dizer que vamos acabar com determinado eletrônico, vamos acabar com determinada rede social, isso seja resposta, isso não é resposta, porque o mundo é muito complexo e está cada vez mais complexo. Então, a gente tem que olhar para esse mundo complexo com cuidado para entender alguns comportamentos que estão acontecendo
para proteger nossos filhos nesse mundo complexo. E uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que quando eu digo proteger nossos filhos, eu estou falando em proteção numa via de mão dupla. Porque os pais, os responsáveis por qualquer criança e adolescente, eles têm, por lei, o dever de cuidado, proteção e vigilância. E essa ideia de proteção e vigilância é uma ideia de proteção e vigilância em mão dupla. Ou seja, os pais devem proteger seus filhos para que os seus filhos não sofram nada de mal no mundo, o nosso assunto é esse, né? No mundo digital. Mas os pais também têm obrigação de proteger os seus filhos para que os seus filhos não tenham nenhuma conduta que prejudique outras pessoas no mundo digital. Então, a proteção tem que ser nos dois sentidos. A vigilância tem que ser nos dois sentidos. E está aí a complexidade desse mundo. Não basta ensinar e conversar com as nossas crianças e adolescentes para que eles entendam que eles precisam estar seguros e protegidos para que nada de mal lhes aconteça. Mas é preciso também conversar e ensiná-los para que eles não cometam nenhum mal, para que eles não prejudiquem ninguém nesse mundo. Porque o que se faz nesse mundo digital fica marcado para sempre. Nada se apaga no mundo digital. Então, aqui as coisas são muito mais complexas. No mundo digital, o perigo é real, a violência é real. Esse é um caso um pouco mais antigo, mas que eu trouxe porque ele espelha uma violência muito real que a gente se depara de tempos em tempos, que foi o último massacre que nós vivemos aqui no Brasil dentro de escola. Aquele caso dos meninos que compraram suas armas e tiveram dicas, encontraram pessoas para conversar sobre os seus planos na Deep Web. E depois que tudo aconteceu e que houve, né, o homicídio de 8 pessoas e mais a lesão corporal de tantas outras pessoas, o nome desses meninos foram publicados. E nas redes sociais desses meninos, nós encontramos comentários como esses que vocês podem ver. Fez 9 kills, né, 9 mortos, e morreu para o gás. Mas mesmo assim, você fez história. Muito bom, amigo, que apareçam mais como você. Ninguém sabe o real motivo pelo que o garoto fez isso. O bullying pode transformar a pessoa em monstros. Não julgo, pois eu faria a mesma coisa se tivesse uma arma e uns explosivos. Descanse em paz, irmão. Tenho raiva de tu porque não me chamou para matar o resto. Quando a gente olha para esses comentários de outros adolescentes, numa situação como essa, e quando a gente sabe que esses meninos adolescentes, que esses meninos menores de idade, conseguiram comprar suas armas ilegais e conseguiram dicas, fizeram todo o seu planejamento na internet, no mundo digital, a ideia que vem muito clara é que a internet, ela proporcionou o encontro de iguais. Ela deu voz
para muita gente que mantinha a sua criminalidade, a obscuridade dos seus pensamentos, das suas vontades, antes escondida. Eu advogo na área criminal há 18 anos. E muitas pessoas, às vezes, perguntam o seguinte: mas crimes como esses não sempre existiram? A pedofilia é um crime que não sempre existiu? Sim, sim. Esses crimes já existiam. A pedofilia já existia antigamente. Mas um pedófilo, ele não podia chegar num bar, numa quarta-feira à noite, e dizer: oi, eu sou pedófilo. Tem mais alguém aqui? Eu tenho uns materiais para trocar, eu tenho umas dicas para dar. Ele não podia fazer isso. Claro que não, porque ele não sabia quem eram as pessoas que estavam ali. Ele não sabia como ele seria recebido. A internet proporcionou isso para ele. Na internet, ele encontrou pessoas como ele. Na internet, ele ganhou voz. Então, a internet deu voz para essas pessoas. E essas pessoas ganharam fama, essas pessoas ganharam notoriedade, essas pessoas ganharam incentivo. Então, isso, né, a internet trouxe essa possibilidade. E aí, o perigo da não vigilância do que os nossos filhos estão vendo e seguindo. Porque antes desse episódio, desse massacre que esses meninos promoveram acontecer, muitos adultos nunca tinham ouvido falar na Deep Web, que é essa camada mais profunda do mundo digital, que você só entra com um programa especial. Mas a maioria dos adolescentes conheciam a Deep Web e sabiam como entrar. Por quê? Porque os YouTubers já falavam da Deep Web, já mostravam como entrar na Deep Web. Uma outra situação aqui, esse foi um caso real de um incentivo de um grupo que foi descoberto de incentivo ao suicídio. Esse grupo tinha 18 mil seguidores. Quando ele foi descoberto, eles estavam combinando um suicídio coletivo, em que eles combinavam quem ia levar a corda, que horas que eles iam se encontrar. Eles estavam combinando isso como quem combina uma partida de futebol. Hoje é dia de suicídio, quem começa? E eu me pergunto, né, onde estavam os pais desses adolescentes que não estavam vendo o que os seus filhos conversam nos seus grupos? Porque essas conversas estavam lá. E eles estavam há dias combinando essa situação de suicídio. E a polícia, depois de uma investigação, de uma interceptação, conseguiu chegar no criador do grupo e nas pessoas que estavam envolvidas. Uma outra situação bastante comum na internet, e esse é um combate muito grande, né? As redes sociais tentam combater, e há um esforço enorme por parte de quem cria esses grupos de burlar as regras das redes sociais em relação à questão da anorexia.
Então, são criados grupos de incentivo à anorexia. Eu coloquei uma foto aqui, né, de uma menina incentivando a anorexia, e eles vão criando termos específicos para fugir dos controles das redes sociais. E esses são alguns grupos, com as conversas, eu apaguei os nomes das pessoas, em que as meninas, aqui só tem meninas adolescentes, menores de idade, em que elas vão se incentivando uma a outra para viverem nesse padrão anoréxico. E a anorexia é uma doença gravíssima, né, que leva à morte. E elas dizem assim: o que você comeu hoje? Eu comi 3 fatias de queijo branco. Nossa, isso é muita coisa. Meu Deus, você precisa comer poucas calorias. Eu comi só 4 bolachas integrais. Amanhã não vou comer nada. Segunda-feira eu vou tomar laxante. E uma fica incentivando a outra. E quando uma conta que vacilou hoje e comeu 3 fatias de queijo branco, as outras criticam. E elas vão assim se destruindo. E aí a gente chega nessa questão. Vocês que estão me assistindo, se têm a minha idade, ou mais, ou um pouquinho menos, reconhecem essa primeira foto que eu coloquei? Essa primeira foto faz sentido para vocês? Essa primeira foto é uma referência para vocês? Talvez os mais novos, essa primeira foto não queira dizer absolutamente nada, né? Mas talvez para os mais velhos, um pouquinho, eu tenho 40 anos, essa primeira foto traga alguma referência. Por que eu coloquei essas 2 fotos aqui? Porque tem muitos pais e mães que gostam de dizer, e quem já me ouviu falar isso. E eu vou repetir. Quem não me ouviu falar está me ouvindo dizer isso pela primeira vez. Tem muitos pais que gostam de dizer, com orgulho: na minha casa não se assiste novela da Globo. Na minha casa não se assiste TV aberta. Na minha casa não se assiste novela. E eu não estou aqui absolutamente para fazer propaganda, nem de novela da Globo, nem de novela nenhuma, e muito menos da TV aberta. Mas quem tem a minha idade, um pouco mais ou um pouquinho menos, assistia novela da Globo. Assistia esta novela da Globo. Sabe quem são essas pessoas, né? Essa foto fez sentido para você. E assistia por quê? Assistia porque, na minha casa, pelo menos, só tinha uma televisão, que ficava na sala. Nessa televisão, só tinham 4 canais. Desenho só passava de manhã. Então, à noite, passava o Jornal Nacional, ninguém podia dar um pio, né? E aí, depois, passava a novela da Globo. E a novela da Globo tinha um monte de coisa ruim, de conteúdo impróprio para criança. A novela da Globo tinha sexo, tinha drogas, tinha violência, tinha um monte de conteúdo com falta de ética, né, mostrando falta de valores. Tinha, claro que tinha. Mas sabe o que tinha também? Tinha
pai e mãe sentado na sala, junto, assistindo a novela juntos, vendo a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa, sabendo exatamente o que nós, crianças e adolescentes, estávamos vendo. E aí, por mais que aquele conteúdo fosse impróprio em alguns momentos, às vezes surgia a oportunidade de um comentário da mãe, né, de dizer: que horror essa Maria de Fátima, isso não se faz com uma mãe. Agora, a realidade é desse sofá vermelho. Cada um entra na sua bolha. E nem sempre a gente sabe o que o outro está vendo. Nem sempre a gente está escutando o que os nossos filhos estão ouvindo. Porque muitas vezes a gente diz: pelo amor de Deus, põe um fone, eu não aguento esse youtuber insuportável gritando desse jeito. Essas youtubers mirins chatas que dói, gritando no meu ouvido. Põe um fone. E aí a gente não sabe o que eles estão falando. A gente não sabe quais os valores que eles estão pregando. A gente não sabe o que eles estão mandando as crianças fazerem. E como que a gente vai dizer se aquilo é certo, se aquilo é errado, se aquilo é bacana, se aquilo é legal, se aquilo é ético, se nós não estamos assistindo juntos? E em época de quarentena, em época de confinamento, em que nós estamos atribuladíssimos, e talvez eles mais ociosos, porque não podem descer num apartamento para brincar no parquinho, porque não podem fazer as atividades extras fora de casa, porque não podem ir na casa do amigo, porque não podem ir na casa da avó e do vô. Eles estão ainda mais nas telas e nós menos sabendo o que eles estão fazendo. Então, o que será que eles estão vendo e fazendo? E aqui, claro, eu só vou mostrar as coisas ruins que eu tenho visto e ouvido por aí. Essa é a lista de né? Essa é uma lista, né? São alguns dados, né? Dos youtubers que são tidos como influenciadores, como grandes influenciadores. Esses dados aí se repetiram ao longo dos anos, mas eu nem me preocupei em buscar a última pesquisa mais nova que saiu, 2020, junho, porque eu não estou aqui para falar nem bem nem mal do PewDiePie, do Whindersson Nunes, do Felipe Neto, e nem de ninguém tá aqui, né, do Cossielo, e nem de ninguém que está nessa lista. Porque qualquer um deles pode trazer coisas boas e pode trazer coisas horríveis. O YouTube é um mundo gigantesco de oportunidades. Nesse momento, nós estamos usando o YouTube para nos comunicarmos. O YouTube traz aulas de qualquer lugar do mundo para a gente. O YouTube traz tutoriais para que a gente aprenda a fazer qualquer coisa. Mas no YouTube tem gente ensinando as crianças ou instigando as crianças a fazer aquele desafio que foi passar a rasteira para outra criança bater a cabeça no chão, que causou alguns estragos por aí. No YouTube,
teve youtuber instigando as crianças a aspirar desodorante, que matou aqui na nossa região uma menina, Adriele, de 7 anos. Então, o YouTube tem de tudo. O problema não é o que os YouTubers estão dizendo. O problema é o que essas crianças estão, e os adolescentes, estão ouvindo sem filtro. Estão ouvindo, primeiro, sem um filtro inicial, ouvindo à vontade, ainda que não seja para a idade dele, sendo exposto a algo que não é para a sua idade. Depois, sendo para a sua idade, ouvindo sem o filtro de valor, de ética, se aquilo é adequado para a tua família, para as coisas que você acredita. Então, eu, quando comecei a falar de perigos online, eu fazia algumas críticas pontuais a alguns YouTubers, porque eu tenho críticas pontuais a alguns YouTubers, sim, mas não faço mais isso, porque a grande questão é nós sabermos o que os nossos filhos estão ouvindo deles para poder filtrar isso. Porque esses caras arrastam multidões. Uma pessoa como o PewDiePie, que tem mais de 100 milhões de inscritos, é um ídolo absoluto. Então, eu preciso parar para ouvi-lo, para saber o que o meu filho está ouvindo, para poder filtrar e ver se aquilo é adequado para os valores que eu prego dentro da minha casa. Um YouTuber, não só um, mas começou com um, e depois eu vou falar de uma YouTuber especificamente. Agora, na quarentena, durante, se aproveitando desta situação de quarentena, fez a propaganda desse aplicativo, chamado Omegle, ou quando a gente põe a pronúncia essa YouTuber falou que ele se chama Omegle, mas quando a gente põe a pronúncia no Google, o Google fala Omegle. Então, fica aí, né? Não sei qual é a pronúncia correta para chamar esse aplicativo. É um aplicativo em que você pode conversar com um estranho. E aí, no descritivo desse aplicativo, está dito que é a oportunidade, né, de você conversar com um estranho, e nessa quarentena, a oportunidade de você conversar com uma pessoa diferente, para você não se sentir sozinho, e você bater um papo, conhecer pessoas diferentes. Bom, parece interessante. E o descritivo do aplicativo, ele dá dicas de segurança. Ele diz, não revele coisas pessoais, não dê informações que possam, né, revelar seu endereço, senhas, etc. Né? Tome cuidado. Ele dá dicas de segurança. E aí, essa YouTuber chamada Sofia Santino, vejam que ela tem 2,5 milhões de seguidores, então é uma YouTuber de repercussão, né? Ela tem aí bastante alcance no mundo dos adolescentes. Ela faz um vídeo sobre esse aplicativo, conversando com estranhos, e a descrição desse vídeo é: não assista esse vídeo perto dos seus pais. E ela diz que não conhece, nesse vídeo, ela diz que ela não conhece
esse aplicativo, mas que ela vai, então, conhecer esse aplicativo e vai ver o que acontece nesse aplicativo. Bom, a gente passou uma vida inteira ouvindo dos nossos pais: não converse com estranhos. Por que que a gente acha que agora, pela internet, isso vai dar certo? Porque nós estamos dentro das nossas casas? Porque nós estamos dentro do nosso quarto? Dentro, né, sentado no sofá da nossa sala? Isso não vai dar certo. A premissa continua válida. Não converse com estranhos. Isso não vai dar certo. E aí, foi um caso que foi trazido para mim, e depois eu recebi relatos de outros casos. Eu apaguei o rosto da adolescente que foi envolvida, a pessoa chegou, começou a conversar com ela, e rapidamente, a foto, claro, foi embaçada, rapidamente a pessoa começa a mostrar o seu órgão genital e perguntar se ela gosta. A adolescente ficou extremissimamente assustada e, como era uma adolescente bem instruída pelos pais, mostrou para os pais que, então, depois tomaram as providências cabíveis. Isso não aconteceu apenas uma vez. Então, um aplicativo em que a ideia é conversar com estranhos que não se identificam, é bastante claro que esse tipo de situação vai acontecer. Qual é a única maneira de proteger os nossos filhos dessa situação? É que os nossos filhos saibam que uma situação dessa é muito perigosa e que, se acontecer, eles não podem levar isso adiante. Eles precisam interromper imediatamente e avisar os pais. Então, aqui entra uma outra questão que também quem já me ouviu dizendo: os nossos filhos só estarão absolutamente protegidos se nós conversarmos claramente com eles sobre o perigo das situações. E conversar claramente com eles é dizer: existe esse aplicativo e neste aplicativo as pessoas podem fazer isto. Coisas obscenas, propor coisas obscenas. E se isto acontecer, você precisa ter esta atitude. Se nós não formos claros com eles, eles não saberão tomar a atitude certa no momento certo. Eles podem ficar com medo, eles podem ficar apavorados, eles podem ficar com vergonha e não tomar a atitude certa. É preciso falar com clareza sobre os perigos existentes. Uma outra situação que a gente precisa conversar é sobre o aplicativo TikTok. O TikTok virou uma febre desde o meio do ano passado. Foi o aplicativo mais baixado, né, recorde de downloads do meio de 2019 para cá. O TikTok é um aplicativo chinês e não tem clareza em relação ao uso dos dados dos seus usuários. E aí eu vou trazer duas situações de perigo do TikTok que virou uma febre entre crianças e adolescentes. O primeiro, né, que foi uma grande polêmica agora da quarentena, agora dessa situação que nós estamos vivendo, foi um influenciador que lançou um desafio para que os adolescentes lambessem
o vaso sanitário, mostrando que não tinham medo de pegar o coronavírus. Por mais absurdo que isso possa parecer, se vocês procurarem por esse desafio, vocês vão encontrar muitas coisas. Esse influencer, este vídeo dele lambendo o vaso sanitário, que eu coloquei a imagem para vocês aqui, o vídeo foi derrubado. Mas esse mesmo influencer, ele tem vídeo com 10 milhões de visualizações. E ele, depois, foi internado diagnosticado, né, com teste positivo de Covid. Nessa mesma linha, esta outra influencer, fazendo o desafio, como vocês podem ver, lambeu o vaso sanitário de um avião. E não satisfeita em fazer isso, ela publicou na legenda, né? Ela tem 44 mil seguidores apenas nesta plataforma, e ela publicou uma legenda dizendo: o coronavírus é para pessoas pobres. Lembre-se de que você pegou o coronavírus porque é feio. Se você parasse de comer e perdesse algum peso, não pegaria o vírus. Não consigo ter o coronavírus. As loiras ricas são imunes. Eu espero que você aí do outro lado da tela esteja se perguntando, né, procurando qual é o absurdo mais absurdo desse post dessa moça tida como influencer, com quase 50 mil seguidores, propondo para adolescentes lamber vasos sanitários. Ainda que nós não estivéssemos numa situação de pandemia, vejam o absurdo de uma proposta como essa. Além disso, o TikTok, por sua falta de segurança em relação aos dados, ele foi multado em quase 6 milhões de dólares por expor crianças e adolescentes a conteúdos como pedofilia e sexo. Porque assim que ele foi criado, assim que ele entrou no ar, ele não tinha qualquer tipo de filtro. E a plataforma só foi melhorando as suas questões de segurança bem devagar e está muito longe de ter realmente uma situação de segurança como outras redes sociais, depois desta multa que eles pagaram. A plataforma, até hoje, fazendo quase um ano do seu lançamento, ainda não apresentou regras claras de como dados dos usuários são mantidos e usados pelos seus detentores. Isso ainda não foi apresentado. E, no seu contrato, o TikTok é apenas para maiores de 13 anos. E gostaria também de lembrar aqui, para quem já me ouviu falando, e dizer para quem nunca me ouviu, que assim como WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat, todas essas redes sociais em contrato são apenas para maiores de 13 anos. O TikTok não pede a idade no momento em que é feito o seu cadastro e possibilita a interação direta entre usuários. Então, as portas para crianças, adolescentes e pessoas mal intencionadas se relacionarem estão
absolutamente escancaradas. Estamos vivendo esta semana este problema chamado Exposed, né? E eu coloquei aqui Campinas, a página de Campinas, porque eu sou de Campinas, tá? Mas nós estamos vivendo essa página em outras cidades da região, de todas as regiões. Nós temos essa página em vários outros locais. Essa página foi criada por alguém ou por várias pessoas, cada cidade aí pode ter uma pessoa, e nessa página, meninas relatam anonimamente, mandam para a página, elas mandam se identificando, claro, e a página publica anonimamente, a página não diz quem é a menina, relatos de supostos abusos, estupros, ameaças, assédios, e eu ponho entre aspas, porque a maneira como elas relatam, esse crime não existe da maneira como elas relatam, que essas meninas teriam sofrido por outros meninos, todos menores de idade. Só que a página publica o nome e o sobrenome e muitas vezes a escola que esses meninos estudam. Publicam nome, sobrenome do menino e a escola que esses meninos estudam, dizendo no relato dessas meninas que esses meninos são assediadores, estupradores, abusadores, difamadores e etc. E aqui eu mostro para vocês alguns relatos, né? E relatos que começam assim: eu estou aqui só para expor o fulano de tal. Fulano de tal cometeu um estupro quando eu estava bêbada, né? E fazem listas desses meninos com nome e sobrenome. Isso está acontecendo desde segunda-feira, e aqui nós temos dois problemas gravíssimos. Se essas meninas, de verdade, de fato, sofreram tudo isso que elas estão relatando, essas meninas precisam de ajuda. Porque se elas estão pedindo ajuda para uma página anônima no Twitter, tem alguma coisa muito errada acontecendo dentro de casa. Porque elas precisam ir para uma rede social para se expor e publicar que elas estavam bêbadas, que fulano de tal forçou elas a fazerem A, B, C. Essas meninas precisam de apoio, essas meninas precisam de acolhida, essas meninas precisam ser notadas dentro de casa. Porque se tudo isso aconteceu com elas e elas não disseram nada dentro de casa e nenhuma atitude foi tomada ainda, e elas precisam relatar isso em uma rede social, a gente tem um problema já aí. E o segundo problema, claro, é a exposição do nome e sobrenome destes meninos, porque nós não sabemos se essas histórias são verdade. Alguns casos que eu estou acompanhando de perto, nós já temos provas que essas histórias não são verdade. Temos histórias que algumas meninas envolvidas estão dizendo: não é verdade, eu não disse isso do fulano. E essa página está sendo usada como vingança. E é claro que isso vai gerar processo civil e criminal em relação a quem disse, quem publicou. Nós vamos quebrar o IP dessa página e de quem mandou as mensagens, né, pedindo para que isso fosse publicado. Gente, qual é o problema aqui? Todos são menores de idade.
todos os envolvidos são menores de idade. Olha o estrago na vida dessas famílias. Das famílias dos meninos que estão expostos e na família dessas meninas que mandaram esses relatos, que vão responder por isso, porque não é em rede social que se resolve isso. Por mais grave que tenha acontecido, se aconteceu, não é em rede social que se resolve isso. É isso que eles precisam entender. Então, há um limite para isso tudo, né? E como que a gente pode lidar com isso tudo com as nossas crianças e adolescentes? O primeiro ponto é esse limite de compartilhamento. Eu acho que parece bastante óbvio falar com eles em relação a isso, mas se fosse óbvio, a gente não via mais, né, isso acontecer. E a gente vê todos os dias. Eles precisam evitar todo tipo de compartilhamento que mostre coisas demais. Eu coloquei pessoas famosas aqui, né, ostentando casa, ostentando carro, ostentando bens, mostrando onde mora. Mas a verdade é que é preciso parar de mostrar coisas demais. Onde mora, onde estuda. É preciso parar de mostrar o corpo demais. É preciso parar de mostrar, às vezes, o que se pensa demais em momento de raiva, em momento de tristeza, porque você pode se arrepender em relação a isso. E nada, absolutamente nada, se apaga do mundo virtual. No mundo virtual, tudo é para sempre. O que foi colocado ali vai ser resgatado em algum momento. Então, o filtro, né, é o seguinte: antes de postar alguma coisa, a gente precisa dizer isso para os nossos adolescentes. Antes de postar uma frase, um desabafo, antes de fazer um post, antes de publicar uma foto, você ficaria confortável se o teu futuro chefe visse isso? Você ficaria confortável se o diretor da tua escola hoje visse isso? Tá tudo bem? Segunda pergunta. Tá tudo bem a sua avó ver isso? Se a sua avó vir isso, tá tudo bem? Ou ela vai ficar chocada? E terceira e importantíssima pergunta. Alguém que não gosta de você pode usar isso contra você? Se isso pode ser usado contra você, não faça. Não poste. Não publique. Ah, mas Carol, eu não vou publicar numa rede social assim. Eu não vou pôr no Instagram. Eu não vou fazer um TikTok. Não vou. Eu só vou mandar para o meu melhor amigo no WhatsApp. É que assim, eu estou com muita raiva e eu vou fazer esse comentário e vou mandar esse print aqui só para o meu melhor amigo no WhatsApp. Gente, ex-ministro da Justiça vazou conversa de WhatsApp com o presidente da República. Você acha mesmo que o teu amiguinho Zezinho não vai usar isso quando lhe couber?
o que vai para o mundo digital não é mais seu. O que vai para o mundo digital, a gente não tem mais controle. Então, pense 1, 2, 10, 100 vezes antes de publicar. Porque, depois disso, não há mais controle. Segundo ponto, nós estamos vivendo uma hipersexualização. De novo, trata-se de uma situação anormal em relação aos adolescentes? Não. Os adolescentes, principalmente, eles vivem essa situação de hipersexualização. Mas a internet potencializou esse momento. Eu coloquei aqui como exemplo essa atriz que tem 16 anos, que menor de idade, portanto, que postou um vídeo sensual demais e foi alvo de muitas críticas. E os adolescentes rapidamente percebem que essa questão sensual chama atenção e serve para manipular. E o mundo digital, ele tem portas abertas ilimitadamente para esse tipo de material. E o adolescente se sente empoderado com isso. E aí está feito um coquetel explosivo, com consequências muitas vezes gravíssimas. A SaferNet, que é uma organização não governamental que trabalha junto ao Ministério Público Federal, combatendo crimes digitais no Brasil, tira do ar, por mês, 1.000 sites de pornografia infantil no Brasil. O Brasil é o maior consumidor de pornografia infantil do mundo. Então, esse tipo de material não pode ser produzido por nossas crianças e adolescentes. Porque uma vez que caiu na rede, não pertence mais a eles. Eles fazem isso muitas vezes por brincadeira, por graça, para se sentirem poderosos. Mas a consequência disso é muito, muito grave. A pedofilia hoje é o crime digital mais grave que existe. Uma outra questão importante que eu queria colocar para vocês é a questão das comparações, que hoje, no mundo digital, gera doenças reais. No mundo digital, até antes de começar aqui a fala, nós, eu, a Maria Fernanda, a Kátia, nós estávamos conversando sobre isso. No mundo digital, às vezes, as coisas parecem perfeitas, né? É aquela foto perfeita, é aquela blogueirinha perfeita, é aquela pessoa que eu sigo no Instagram perfeita, e todo mundo tem uma vida perfeita, um cabelo perfeito, uma pele perfeita, uma casa perfeita. E é tudo mentira. Porque ninguém vive uma vida perfeita todos os dias do ano. Ninguém acorda com uma pele perfeita todos os dias do ano. Ninguém acorda sem problemas todos os dias do ano. As pessoas vivem fazendo maquiagens do rosto, da casa. E aí a gente estava brincando com essa coisa de assistir aula, de dar aula, de fazer live, né? Com a parte de cima arrumadinha e de chinelo. E é isso. Muitas vezes, a vida dessas pessoas perfeitas é isso. É a maquiagem perfeita para foto e o chinelo da vida real. E quando o adolescente começa a se comparar com essas pessoas, ele começa a ficar doente.
porque ele quer ter aquele corpo, aquele cabelo, aquela pele. Ele quer ter aquela vida, só que aquilo não existe na realidade. Então, ele começa a perseguir uma vida que não existe. E aí, e isso eu não estou falando só de celebridades, não. Entre eles mesmo. Porque a gente não vai, muitas vezes, postar uma foto que a gente não está bem, que a gente não está bem vestido, e até porque não tem por que postar mesmo. Mas aí a gente fica acreditando que o meu amigo da escola está sempre lindo, está sempre bem vestido, está sempre comendo comidas maravilhosas. E aí eles começam, muitas vezes, a entrar num ciclo de mentiras e até de comportamentos perigosos para se exibir, para ser mais e para ser o que não é. E isso gera doenças reais. Eu coloquei aqui, né, algumas fotos bem gritantes, mas para mostrar que o Instagram está cheio disso, de um monte de filtros, de um monte de Photoshop. E quantos filtros a gente usa para fazer live, para arrumar foto e para mostrar uma coisa que na realidade não existe. E aí entra, muitas vezes, a busca da fama a qualquer custo. A busca de querer, de emplacar uma viralização para ser famoso, para chamar atenção, para ganhar os likes, para ganhar seguidores. E aí, numa dessas, se coloca em risco a integridade física, a integridade moral, né? Se coloca em risco a integridade do outro só para aparecer, só para poder conseguir chamar a atenção de algum jeito. Olhe para mim. E talvez esse chamar a atenção me dê a atenção que eu não estou tendo das pessoas que eu realmente queria. E eu vou colocar esse caso aqui, que muitas vezes essa atenção pode ser uma faca de dois gumes. Esse caso que nós também estamos vivendo esta semana, que foi o caso da garota, que é uma adolescente, que filmou a morte do americano George Floyd, que foi morto pelo policial nos Estados Unidos, que gerou toda a onda de protestos que os Estados Unidos vem vivendo aí nos últimos dias. Essa garota, ela estava na frente da cena e numa atitude muito natural de hoje em dia, ela passou a filmar o George, ser asfixiado. E ficou ali, filmando, durante 9 minutos, até que ele morreu. E depois, dizem que ela vendeu esse vídeo para uma emissora de TV. Ela deu inúmeras entrevistas, ela ficou extremamente famosa, só que ela entrou absolutamente em uma crise emocional gigantesca, porque ela está em choque por ter visto ele morrer e ela está sendo alvo de, se por um lado ela foi testemunha dessa morte, se por um lado, se não fosse o vídeo dela, talvez não haveria provas de que ele foi vítima de um homicídio, de uma execução. Por outro lado, ela está sendo absolutamente massacrada
porque ela não fez nada para salvá-lo. Este é um mundo digital. O mundo digital é um mundo que exalta e o mundo que derruba. As mesmas pessoas que amam, 2 minutos depois odeiam. As mesmas pessoas que enchem de elogio, na mesma hora podem humilhar, acabar com outra pessoa. O mundo digital é extremamente efêmero. Se há uma coisa no mundo pior que se ver transformado em alvo de rumores, é não despertar rumor algum. Essa frase, né, é de Oscar Wilde, mas é super atual na cabeça dos nossos adolescentes. Mas a gente precisa repensar isso. Então, para terminar, qual é e qual deve ser a nossa ação como pais e educadores? Eu vejo a nossa ação como pais e educadores exatamente assim. Proteger quando é necessário a proteção e empurrar e fazer com que eles assumam a responsabilidade quando for necessário que eles assumam a responsabilidade. Então, eu digo para vocês alguns poucos pontos importantes. O primeiro, limite é tão importante como o ar que nós respiramos. A casa, a família, não é uma democracia. Democracia é um lugar em que todo mundo tem os mesmos direitos e deveres. E na família, as pessoas não têm os mesmos direitos e deveres. Nós somos pais e mães, temos inúmeros mais deveres. E, portanto, também temos mais direitos. Pais mandam, filhos obedecem. Não estou falando aqui que devemos ser tiranos, mas há aqui um limite hierárquico, né? A família pode e deve ser uma instituição participativa, né? E nós caminhamos ao longo das décadas para isso, para que os nossos filhos possam participar, falar, pôr a sua opinião. Mas ser participativo não significa ser democrático. Eles não têm os mesmos direitos que nós. E daqui sai uma premissa importantíssima, que eu vou falar até antes da outra. Não existe privacidade para atos pelos quais eu, adulto, sou responsável. Eu posso dar privacidade para uma criança, para um adolescente no uso de redes sociais, no uso de eletrônicos? Não. Carol do céu, você está falando que um adolescente não pode ter privacidade? Não. Um adolescente pode ter privacidade, sim. Pode ter privacidade para tomar banho, privacidade para dormir, privacidade para comer. Olha quanta privacidade. Ele não pode ter privacidade para atos que geram consequências jurídicas. Porque todo ato que gera consequência jurídica, quem é responsável é você, pai, mãe, quem tem a guarda dele. Quem vai responder por isso é você. Então, você tem que saber o que ele está fazendo. Você tem que saber com quem ele está conversando, o que ele está falando,
com quem ele está se relacionando. Porque é você que vai responder por isso. Responder, repito, duplamente. Responder se ele for lesionado e responder se ele lesionar alguém. Então, ele não pode ter privacidade nesses atos. Você tem que saber o que ele está fazendo. E eu gosto de dizer, na verdade, que nessa negociação familiar, muitas coisas podem ser negociadas, muitas, nesta família como entidade participativa. Mas o que diz respeito à ética, saúde e segurança, não se negocia. Tenho 3 anos de idade, quero andar no carro sem ser na cadeirinha com cinto de segurança, posso? Diz respeito à segurança. Não, não tem negociação. Nós não vamos discutir. Entra no carro, senta na cadeirinha e põe o cinto. Eu não estou com infecção de garganta, não quero tomar o antibiótico. Vamos conversar sobre isso? Não. Diz respeito à sua saúde. Não tem discussão. Nós não vamos discutir. Fui na casa do meu amigo, aproveitei que ele não estava prestando atenção e peguei o jogo dele de videogame para mim. Você vai lá agora devolver, pedir desculpas e ficar de castigo. Porque isso é furto e você feriu a nossa ética. Não tem discussão em relação a isso. Isso está absolutamente errado. Não tem discussão. Ah, vamos discutir, ele não usa mais, ele não viu, ele não sabe. Não tem discussão. Eu quero ir para a escola todo dia de bermuda, porque eu odeio usar calça. Vamos discutir isso? Vamos. Tá bom. Ok. Tá, mas você não vai ficar com frio? Será? Não, não vou, eu não gosto de pôr calça. Tá bom, vamos discutir. Tá bom, ok. Eu gostaria de negociar meu horário para dormir, porque eu acho que 10 horas está muito cedo. Será que eu não poderia passar a dormir 10h30? Tá, vai, vamos discutir. Não diz respeito à ética, segurança e saúde, vamos discutir. Então, isso é uma família participativa, mas não democrática. E aí, eu gostaria de terminar falando para vocês que disso, nesse momento de quarentena, no que diz respeito ao uso das redes sociais, dá para resumir tudo isso em 2 lições. A primeira é empatia. Parece bastante óbvio, mas não custa repetir para nós e para eles o tempo todo, né? O uso das redes sociais tem que ser regido pela empatia. Não faça com os outros o que você não gostaria de que fizesse com você. Se coloque no lugar do outro. Antes de falar de alguém, antes de postar alguma coisa, antes de publicar uma foto, antes de fazer uma crítica, se coloque no lugar do outro. Você gostaria, se fosse com você, antes de se pronunciar num grupo de WhatsApp, se coloque no lugar do outro. Mas lembrem-se, pais, só é empático quem conhece o sofrimento. Se nós não permitirmos que os nossos filhos sofram, eles não saberão o que é empatia. Se nós preservarmos os nossos filhos o tempo todo das frustrações, se nós corrermos na frente o tempo todo e não permitirmos
que eles tenham as frustrações do dia a dia. Se eles não ouvirem não, eles não serão empáticos. Porque quem não sofre não sabe perceber o sofrimento do outro. Então, para ensinar empatia, é preciso primeiro permitir a frustração. E a segunda coisa é ensinar que para toda atitude há consequência. Toda. E o mundo digital não é terra de ninguém. Os processos envolvendo o WhatsApp de 2016 para cá cresceram 400%. Então, toda conduta tem consequência. E as consequências vêm. Elas chegam. Pode ser agora, pode ser mais tarde, mas elas chegam. Então, se isso ficar claro para eles, né, eles vão também pensar um pouquinho na hora de se relacionarem, na hora de tomar as atitudes no mundo digital. E eu termino com esse trechinho do Cortella, que eu fiz uma pequena adaptação para falar dessa necessidade tão grande que aflorou para a gente nesse momento que nós estamos vivendo. O amor exigente. Faça o que quiser da sua vida. Essa frase é a do desamor, não é uma frase de amor. Talvez sejamos a primeira geração de adultos que esteja criando um fosso na convivência contínua com a geração que nos sucede. Razões? Dias corridos, competitividade, deslocamentos distantes, jornada de trabalho exaustiva, tudo isso e mais a pressão do sucesso, da disputa, do lugar, da vaga, da vida. Quando o importante fica sufocado pelo urgente, o tempo para consertar tais distúrbios, o tempo para consertar tais distúrbios do que se usaria antes dele existir. Então, é urgente. Devemos abraçar nossas crianças e nossos jovens e encharcá-los de amor e de cuidado. E eu ouso acrescentar, só o relacionamento pode salvá-los. Muito obrigada, mais uma vez, obrigada, né, a todos aí que nos assistiram. Estou à disposição para perguntas e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite do Grupo Ágatos. Bom, doutora Carol, eu estava aqui fazendo uma série de anotações enquanto eu te ouvia, e para variar, né, como costumeiramente, a sua fala é sempre muito assertiva, mas também muito impactante, né? Eu acho que a gente vai ouvindo coisas e eu sempre escuto isso também dos outros famílias que te escutam, que assim, conforme você vai falando, a gente vai se pegando e falando assim, puxa, eu faço isso. Nossa, puxa, eu já caí nessa também, né? Então, eu acho que mais do que perguntas hoje, para nós, fica essa reflexão, né? Do que a gente tem feito, do que a gente tem deixado de fazer, como é que a gente pode se colocar nesse papel de responsáveis como pais, para que a gente, como você bem colocou, a gente proteja os nossos filhos, acolham quando eles precisam ser acolhidos, mas também falar para eles vai quando eles precisam ir. A medicina tradicional chinesa, que mexe muito com as questões do yin e yang, né, falam que não necessariamente esses papéis precisam ser exercidos pela mãe e pelo pai, mas que normalmente acontece, que a mãe é aquela que fala, o menino está lá jogando futebol, ele cai, ela fala assim, vem, né? E o pai, se está assistindo o jogo, a menina está lá jogando futebol, ela cai, ela olha para ele e ele fala assim, vai para cima, levanta, continua.
né? Então, eu acho que é esse equilíbrio que, enquanto pais e responsáveis, né, dentro de uma família, por jovens e adolescentes, é que a gente tem que buscar. Afinal de contas, como você bem colocou aí, qualquer coisa também que eles venham a fazer, a responsabilidade civil e criminal também é nossa, né, visto que eles são menores de idade. Então, assim, espero que a gente possa bater outros papos em outros momentos, trazendo outros assuntos de tanta relevância aí para nós que estamos em confinamento, com multitarefas dentro de casa e as crianças, como você bem colocou, mais tempo aí nas redes sociais e, infelizmente, com menos supervisão. E que eu lembrei muito disso, né? Um tempo atrás eu ainda falava assim, meu Deus do céu, eu assistia novela com a minha mãe e com a minha avó, aquelas novelas que tinham... E aí, fato, realmente, pelo menos tinha um adulto ali para dar uma orientação do quais eram os valores para a nossa família. E quais eram os valores da nossa família que estavam sendo feridos ali naquele momento, né? Então, acho que foi muito elucidadora, mas também muito inquietante a sua fala. E te agradeço demais e obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Que bom, muito obrigada. Foi um prazer imenso, viu, Maria Fernanda? Obrigada mesmo. Obrigada. Que mais encontros desses se repitam. Com certeza. Boa noite. Obrigada. Boa noite.